Salve, salve, gente! Meu nome é Nathan Brito. É um prazer enorme estar podendo aqui falar com vocês e contar um dos meus relatos. A convite do Wilson, hoje eu vou contar um relato racional muito importante. Sou estudante de cultura racional desde que me entendo por gente. Tenho 25 anos e nesses 25 anos aprendi e aprendo muito com a cultura racional e com os antigos da cultura racional, quem tive o prazer de conviver bastante, de conversar, de ouvir histórias. E quando criança, no Retiro Racional, eu sempre gostava de estar mais presente com os antigos, ouvindo sobre o mestre Manuel Jacinto Coelho, ouvindo sobre os ensinamentos da cultura racional e dos livros Universo em Desencanto. Hoje o meu relato, ele é para você que em algum momento teve dúvidas, que em algum momento se perguntou sobre a veracidade do conhecimento de cultura racional, que se perguntou sobre a veracidade da existência dos habitantes do mundo racional, que se perguntou sobre a veracidade de Manuel Jacinto Coelho ser de fato o aparelho do verdadeiro Deus, do racional superior. Eu, nos meados dos meus 17, 18 anos, quando fui residente do Retiro Racional, em meio a dúvidas, em meio a questões que passavam na minha cabeça durante minhas leituras, comecei a perguntar-me sobre a veracidade de fato, existir o mundo racional. E uma bela vez, estava com um amigo, ao lado do Centro Científico de Cultura Racional, de frente para o hotel, para o alojamento ali do Retiro Racional. E estávamos conversando exatamente sobre isso, E ao conversarmos, estávamos falando sobre, de fato, Deus morar em Vila de Cava, Sendo que estamos num mundo tão opulente, com grandes cidades, centros importantes, e Deus, na sua simplicidade, residia naquele momento e reside até então no distrito de Vila de Cava, na cidade de Nova Iguaçu. E entre essas dúvidas eu falei, será que quando morrermos existe algo após? Será que ao morrermos a gente vai realmente ter a oportunidade de ir ao mundo racional, ou será que nada disso existe? Tantas religiões no mundo, tantas crenças. Eis a cultura racional mesmo, a verdade das verdades. E, gente, eu realmente me perguntei. Eu acho que muitos de nós que somos estudantes de cultura racional, em algum momento, seja no início ou no meio, nós começamos a nos questionar, e isso é natural do animal, Isso é natural do bicho. E não há demérito nisso. Mas eu comecei a me perguntar, e naquele dia, conversando com meu amigo, eu externei, Eu comentei sobre essas minhas dúvidas, e enquanto conversava com ele, virado para o hotel, era uma festa grande, dia 13 de maio, o retiro estava muito cheio. Tinham muitas caravanas de São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, enfim. E estando ali, enquanto eu falava, E lembro-me que quando eu terminei a frase, será que existem mesmo os habitantes do mundo racional? Atrás do hotel, em uma nuvem de uma noite nublada, uma nuvem ficou inteiramente verde, iluminada de uma cor verde. E essa iluminação foi saindo de dentro daquela nuvem, foi saindo, e quando eu dei por mim, uma luz, uma bola de luz verde com um feixe de luz desceu daquela nuvem e veio até a minha direção e parou ao lado do hotel, mais ou menos uns 5 metros de distância. O retiro inteiro iluminou-se de verde. As nuvens no céu iluminaram-se de verde. Tudo estava naquela tonalidade linda que aquela luz emitia. E quando ela chegou ali e que ela apagou, a festa estava acontecendo, tinha muitas pessoas passando, na cantina estava vendo música, forró, então tinha muito barulho. Lembro-me que fez um certo barulho, e quando fez isso deu um silêncio ensurdecedor.
Esse silêncio deve ter durado por volta dos seus 5 segundos, e ao final desse tempo, o barulho voltou fazendo... E voltou aquele barulho que estava na festa. Meu amigo não teve a oportunidade de ver de frente, mas ele viu no reflexo dos vidros do centro científico. Ele viu junto comigo aquela cena através dos vidros. E quando terminou, nós começamos a falar: caramba, cara, você viu e tal. E 2 meninas estavam passando na época, 2 meninas de São Paulo. E nós viramos para elas: vocês viram, gente? Elas olharam pra gente e falaram: viram o quê, garoto? Você tá doido? Então nessa hora eu percebi que foi pra nós. Foi pra nós 2. E o recado que eu recebi dessa aparição de um habitante do extramundo foi que nós existimos e nós estamos aqui. E depois desse dia eu não me dei mais ao direito ou ao luxo de questionar mais cultura racional, porque quando eu duvidei, eles de prontidão desceram até esse baixo mundo e me provaram que aqui eles estão. É um relato simples, mas é muito importante para todos vocês que estão ouvindo, estudantes de cultura racional ou não, novatos na cultura racional ou mais antigos. É importante porque devemos entender que todos temos o direito à dúvida, não ao desrespeito. E não é errado duvidar, não se cobre por às vezes ter um pensamento ou outro, isso é natural. Busque suas provas através do estudo dos livros Universo em Desencanto. Como eu disse, não trata-se de desrespeito, de difamação, mas trata-se apenas de buscar a certeza. E ali naquele dia eu tive a minha certeza, então eu compartilho com vocês esse relato para ajudar para você que tem aquela fagulha de dúvida, para que não tenhas mais. Mas para que também não se cobre ou não se maldiga pela dúvida que habita dentro do seu ser, pois é natural do animal, por isso estamos em busca da evolução através dos estudos de cultura racional do livro Universo e Desencanto, porque através desses estudos nós vamos imbuir dentro de nós esse conhecimento, trazendo assim a prática para o nosso dia a dia, pois como diz o nosso irmão Wilson, a teoria é boa, mas a prática é muito melhor. Então esse meu relato é para você que duvidou ou que às vezes pensa lá no fundo do seu âmago se é verdade ou não. Eu digo-lhe com todas as palavras que é verdade sim. Eu e meu amigo tivemos essa prova grandiosíssima, foi avassaladora, eu contando aqui para vocês. Eu sei que vocês imaginaram, mas não há palavras para descrever a complexidade daquele momento. Uma luz muito linda que modificou o espaço-tempo e o som do local, nos levando para um silêncio absoluto que mais ninguém viu. Então eles sim estão aqui, os nossos irmãos da Planície Racional sim estão aqui. E se você em algum momento teve essa dúvida, eu vos afirmo, eles estão aqui dia e noite, noite e dia, para divulgar a cultura racional e para nos ajudar. Então se você duvida, escute esse meu relato, volte esse relato, sinta o que nós vimos e busque conhecer a cultura racional, porque com certeza ela vai mudar a sua vida da matéria, sim, porque a cultura racional só tem as armas do bem e o bem vence sempre. Então sigamos fortes na cultura racional, pois hoje eu tenho certeza de quem eu sou, graças a esse livro. Um salve a todos, muito obrigado por estarem me ouvindo, por ouvirem o meu relato, por me darem essa oportunidade. Obrigado, Wilson, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os nossos irmãos da cultura racional uma das muitas experiências que eu tive, que às vezes em outra oportunidade eu posso vir a estar contando para todos vocês. Muito obrigado, salve e muita energia racional na vida de todos vocês.